Hoje a gente está falando da obra e dos conceitos de um pensador francês chamado Michel de Certeau. Esse cara, ele era um psicanalista que realizava pesquisas na área de antropologia, na área de sociologia e dentre muitas outras coisas. Ele foi aí um psicanalista que fez parte, junto com o Lacan, da chamada Escola Freudiana de Paris. Foi aí um espaço, vamos dizer assim, de formação e de debate da psicanálise que foi muito importante na história dessa ciência, da ciência psicanalítica. Interessa para a gente aqui o que alguns autores chamam de uma sociologia do cotidiano. Se trata do que, então? De pesquisar práticas do dia a dia de pessoas comuns. E não se trata, então, de procurar entender as instituições ou as organizações de trabalho, se a gente for pensar aqui com a nossa disciplina, com a nossa ênfase em psicologia do trabalho. Não se trata, então, de pensar essas grandes formações instituídas. Se trata, então, da gente pensar o que as pessoas comuns, como eu, como você, fazem no seu dia a dia, com os objetos que consomem, com os valores morais, com as crenças, com exigências, com tudo aquilo que todo mundo concorda que é o certo. Por quê? Porque esse certo ele é algo geralmente imposto, pré-determinado. Quando a gente fala que é algo instituído, é porque é algo que já se tornou, então, amplamente aceito como verdadeiro, como autêntico, como desejável, mas esse amplamente aceito, ele tem nuances, né? Ele não é algo assim simplesmente aceito. Até porque muitas vezes aquilo que é instituído, as pessoas aceitam apenas da boca para fora. Elas fingem que aceitam. E aí tem um aspecto muito importante pesquisado pelo Certeau. Muitas vezes esses acordos, essas coisas instituídas, essas regras vigentes, elas não realmente traduzem o que as pessoas desejam, elas não realmente estabelecem relações, espaços ou o funcionamento do trabalho do jeito que seja realmente bom para a maioria das pessoas. Muitas vezes essas regras, essas exigências, elas existem apenas a favor de quem tem o poder nas mãos. Muitas vezes a forma como algo é organizado não agrada ninguém, só agrada quem tem o poder nas mãos. E aí é que entram as estratégias cotidianas em nível micropolítico. O que é esse nível micropolítico? Outro pensador que fala bastante do nível micropolítico é o Michel Foucault. E o Michel de Certeau e o Michel Foucault, os dois xarás, eles têm um diálogo bastante interessante na obra deles, porque eles falam do micropolítico. Micropolítico é esse nível, vamos dizer assim, em que as ações elas estão muito próximas do desejo, do querer, e elas não têm um propósito político declarado. Elas não têm um posicionamento político explícito e muito menos um posicionamento macropolítico. Não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com governo. Essas micro-resistências, resistências em nível micropolítico, elas são muito mais estratégias de sobrevivência em meio ao cotidiano, muitas vezes difícil, muitas vezes desnecessariamente exigente, muitas vezes árido. Se trata até mesmo de estratégias de sobrevivência do corpo mesmo, de não passar fome, de não passar sede, de conseguir viver. Essas estratégias, muitas das vezes, vão pelo caminho que no Brasil a gente vai chamar tipicamente de
malandragem. Qual que é a ideia de malandragem? Malandragem trata, então, de uma ação, de um comportamento que vai contra valores estabelecidos, mas não necessariamente como um crime, não necessariamente também como um confronto direto. É algo assim que chega a ser simpático, chega a ser benquisto, porque é uma transgressão da moral vigente, é uma transgressão daquilo que está instituído, só que é uma transgressão que todo mundo reconhece, todo mundo identifica que tem algo de válido ali. Não todo mundo reconhece isso, mas muita gente reconhece isso. Aliás, geralmente, aqueles que não reconhecem certa autenticidade da malandragem são aqueles que têm melhor poder econômico. Quem tem menos poder econômico vê a malandragem como perfeitamente autêntica, perfeitamente aceitável. Por quê? Porque entende a necessidade da malandragem, dessa pequena resistência, para sobreviver ou para ter uma vida menos desconfortável, uma vida menos difícil, uma vida menos árida. A gente pode citar aí inúmeras dessas estratégias. O Sertor fala que essas estratégias envolvem mercadorias, mercadoria aqui querendo dizer assim, coisas que eu consumo, que eu compro, qualquer coisa, sabonete, saco de arroz, carro, roupa, enfim, coisas que eu compro, que eu consumo. Essas estratégias, elas podem então alterar a relação com o consumo e alterar essa mercadoria. Com relação ao consumo, é muito importante salientar que para o Sertor, o consumo ele também é uma forma de dominação. O consumo também é algo imposto a nós. Estamos acostumados a pensar o consumo como algo, como um momento, podemos dizer assim, o consumo como um momento de pura liberdade individual, pois eu escolho o que eu vou consumir, certo? Errado. Acontece que nós somos induzidos a consumir e a gente consome dentre as opções que nos são oferecidas ou que nos são impostas. Você não vai consumir fora daquelas opções, né? Você não vai consumir para além daquelas opções. As pessoas que, por exemplo, buscam ou defendem uma alimentação menos dependente de produtos industrializados, um pouco mais de equilíbrio, né? Um pouquinho mais saudável, porque produto industrializado tem uma série de questões, né? Muito sódio, conservantes, entre outras coisas. Quem procura, então, evitar esses produtos vê a enorme dificuldade nisso. A enorme dificuldade. Porque esses produtos, eles não são impostos. Eles são de mais fácil acesso, eles são mais baratos, eles estão disponíveis em qualquer lugar. É uma coisa assim que é só pensar um pouquinho que a gente constata o como é uma falsa liberdade a possibilidade de consumir. A gente precisa, tá? A gente precisa comer, precisa vestir, precisa de meio de transporte, precisa da tecnologia. Ok, precisamos. Mas a gente não consome simplesmente porque precisa. É essa que é a questão. A gente consome porque nos levam a desejar o consumo, nos levam a querer consumir. E aí a gente precisa salientar, quem está falando isso é o Sertor, que é um psicanalista. Então ele está falando de algo que para a psicanálise é muito sério e muito profundo, que diz respeito a quê? Ao investimento do desejo, investimento libidinal em um objeto. Quando esse investimento acontece, então não estou falando simplesmente, eu quero tal coisa, ou eu preciso tal coisa. Não. Aquilo diz respeito ao que eu sou. Aquilo diz respeito
a estrutura da minha personalidade. Aquilo diz respeito a questões inconscientes. Investir libido em um objeto é fazer com que esse objeto seja crucial para aquilo que eu sou. E é isso que o mundo do consumo, com a publicidade, faz com a gente. A gente investe desejo nos objetos, nas mercadorias, fazendo então com que pareçam indispensáveis para nós a ponto da gente amá-las, ou até aí emprestando a palavra do Marx para definir a mercadoria, ele vai falar do fetiche da mercadoria. Quando a gente faz esse diálogo com a psicanálise e com o Marx, aí fica com um duplo sentido muito interessante para a gente entender do que a gente está falando aqui, né? Do fetiche da mercadoria. Porque para o Marx, ainda antes do fetiche com conotação sexual, ele está falando do fetiche enquanto uma estatueta na qual tem um deus presente, um ídolo. E então a mercadoria ela se torna esse deus. Só que é que tá, quem fez a estatueta foi o ser humano, certo? O ser humano fez a estatueta e a partir de certo ponto o ser humano perdeu o controle sobre essa estatueta e aí aquilo que ele mesmo fez ele passa a adorar como um deus, com vontade própria, com poderes, com capacidades divinas e assim por diante. Isso é o fetichismo no sentido antropológico do termo. Um diálogo posterior de psicanálise com o marxismo, aí a gente encontra esse sentido, esse duplo sentido muito interessante, né? A mercadoria enquanto fetiche, aí no sentido de uma perversão. Sem o objeto de fetiche, o perverso não vive, o perverso não encontra o seu gozo. Gozo aqui, com o Lacan, a gente quer dizer o quê? Para facilitar, quer dizer o sentido da sua vida. Aquilo que dá sentido para a sua vida, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Né? É aquilo que faz você ser quem você é, para o bem e para o mal. É sua dor e sua alegria ao mesmo tempo. Então, a mercadoria ela tem esse caráter fetichista, então, de um Deus que o próprio ser humano fez com suas mãos, com o barro, e ele passou a achar que tinha uma vida independente. Ao mesmo tempo, também, esse objeto tão desejável, sem o qual o perverso não consegue viver. Isso não está no texto a qual eu estou me referindo, a respeito do Certeau, é um desdobramento, o qual eu penso que pode ser muito interessante para a gente pensar, então, a nossa relação com o consumo. Mas para o Certeau, importa que como também é possível transgredir isso, inclusive transgredir esse fetichismo, adaptá-lo às nossas necessidades e adaptá-lo, inclusive, ao nosso poder aquisitivo, adaptá-lo à nossa capacidade de consegui-lo. Então, temos as marcas pirateadas, nós temos as marcas customizadas, ou que nem são marcas. As pessoas criam algo semelhante àquilo que elas querem, simplesmente, então, para ter acesso a algo que ela foi levada a desejar, mas é inacessível pela questão monetária. Então, ela vai criar esse objeto semelhante para poder possuí-lo, de alguma forma. E se o possui, também vai alterá-lo a seu bel prazer, vai alterá-lo como quer, muitas vezes vai alterá-lo para que dure mais, vai alterá-lo para que tenha outro sabor, vai alterá-lo para que tenha outra consistência, assim por diante. Um exemplo que eu lembro do próprio Certeau, na obra dele, A Invenção do Cotidiano, não lembro agora qual dos volumes que é, mas ele fala do vinho de mesa. A gente chama de vinho de mesa no Brasil, ou é mais usada a expressão, na verdade, vinho doce. O vinho doce, quem gosta um pouquinho de vinho, vai atrás um pouquinho de saber de vinho, diz que o vinho doce não existe, né? O vinho suave, também conhecido como vinho de mesa, ele é um vinho com adição de água e açúcares. Quem já procurou saber a respeito, né? O vinho doce ele é o subproduto do subproduto do processo de elaboração do vinho. Mas ele tem uma origem aí
claro, a origem mesmo se perde na história, mas ele tem uma estratégia interessante aí, pensando aí na realidade francesa, na realidade europeia, e muitas famílias, então, adquiriam o vinho de um preço difícil de se pagar, ou então um preço que fazia com que as pessoas não comprassem com tanta frequência. Então, elas diluíam o vinho melhor na água com um pouco de açúcar para ter um volume maior de vinho e para o vinho durar mais. E é esse que é o tal de vinho de mesa. Vinho de mesa por quê? Vinho de mesa porque é o vinho que se toma junto de todas as refeições, no almoço, no jantar. Ele é diferente de um vinho de festa, que daí sim vai ser o vinho mais puro, vai ser o vinho mais caro. Isso chegou num ponto que se disseminou tanto que o governo francês tentou estratégias para impor leis a isso, né? Do quanto podia alterar um vinho, porque daí uma coisa que as famílias faziam, as pessoas começam a vender o vinho aguado, com mais açúcar, fazer um dinheiro em cima disso. E aí a questão é que muitas das malandragens, muitas das estratégias de resistência, elas em algum momento chamam a atenção do Estado, das empresas, e elas vão tentar cooptar, porque a malandragem é aceitável enquanto não incomode muito, enquanto não seja uma concorrente muito forte, ou enquanto não atrapalhe aquilo que está instituído. Em termos de hábitos e de atitudes, e a proposta aqui é tentar enxergar isso numa organização de trabalho, a gente está falando, então, daquelas pequenas ações, daqueles pequenos hábitos que são pequenas transgressões. Não são transgressões muito grandes, muito sérias. São coisas que ajudam a ter mais conforto no dia a dia do trabalho, a dar uma pausa para descansar, a dar uma pausa para ter uma resenha, uma conversinha, não é? São coisas assim que ajudam a diminuir a dureza do dia a dia do ambiente de trabalho. O melhor exemplo é a pausa para fumar um cigarro, né? Daí a pessoa tem que sair do espaço do ambiente de trabalho, parar por 5 minutos, um pouco mais, para fumar o seu cigarro, vai dar aquela enrolada, vai dar aquela conversada com o companheiro de cigarro, não é? Quer puxar conversa, é só pedir fogo emprestado, por exemplo. E isso é uma pequena malandragem. Muitos ambientes de trabalho aceitam, tem os que não aceitam, tem os que aceitam, sabem até que é uma pausa para dar uma enroladinha, mas está tudo bem. O poder sabe que se ele coibir demais essas coisas, é como uma panela de pressão em que a pressão não vaza, daí vai estourar. Se é pressão demais, né, pressão em excesso no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho estoura. Então, essas pequenas transgressões, essas pequenas malandragens, elas são aceitáveis. Uma que é bem comum também, a festinha de aniversário no ambiente de trabalho. Rigorosamente falando, poxa, né, vai pegar meia hora da jornada de trabalho para fazer uma festinha para alguém, mas todo mundo, é difícil um ambiente de trabalho que não aceite isso, que não tolere isso, né? Que vai falar assim, não vai fazer a festinha, não pode, né? Não, isso é amplamente tolerado. Em qualquer espaço, a gente pode encontrar essas pequenas transgressões. Repito, elas não têm em si uma intenção política transformadora, elas não têm uma intenção revolucionária de luta contra os poderes estabelecidos. Não, elas questionam os poderes estabelecidos, mas assim, é como se estivesse tirando um sarro do poder estabelecido. Do tipo assim, você manda, mas tá bom. Em parte você manda, é uma piscadinha assim. É aquela coisa do malandro mesmo. Ah, tá bom, doutor, você que manda. Só que eu faço o que eu quero, na verdade. Né? É essa figura muito popular, então, de alguém que representa uma minúscula vingança do povo contra a moral vigente, a moral estabelecida. O que a obra, as pesquisas do Certeau leva a gente a refletir
diz respeito a quê? A importância da gente compreender as questões do cotidiano, não nos prendermos apenas às grandes questões instituídas, aquelas que interessam explicitamente para a instituição, aquelas que interessam para quem tem o poder nas mãos. A gente precisa compreender as pessoas em seu cotidiano concreto. Por quê? No cotidiano concreto em que a gente vive, as coisas não acontecem da mesma forma como a gente diz que acontece. Existe essa distância entre os valores publicamente aceitáveis e o que a gente realmente faz no nosso dia a dia. Na cultura brasileira, isso é muito forte, mas muito forte. Como existe um discurso socialmente aceito, que as pessoas da boca para fora dizem defender, mas na prática elas cometem constantes transgressões. Eu penso que é muito complicado se a gente for tomar o pensar sobre isso na linha de juízo moral, porque essas transgressões têm boas e têm ruins, boas e ruins no sentido, tem transgressões construtivas e tem transgressões aí que não são construtivas. Uma transgressão dessas pequenas, que eu penso que não é construtiva, é a seguinte: quem conhece alguém que trabalha no comércio, eu ia cometendo um falho fantástico chamar o comércio de deserto. Quem tem alguém próximo que trabalha no comércio, houve relatos assim, né? A pessoa, para entrar na loja, tem que estar de máscara. Então, tem alguém na porta vigiando isso. Entrou na loja, já baixa a máscara, põe para proteger a papada, né? Põe aqui embaixo a máscara e fica tranquilamente sem máscara, assim, né? É como se ninguém estivesse vendo, ninguém estivesse reparando, como se não tivesse nenhum perigo. Para nós que nos preocupamos com a pandemia, que a gente quer se cuidar, que a gente quer cuidar das pessoas próximas, essa é uma pequena malandragem bastante desagradável, de burlar o uso de máscaras. Parece que para a maioria das pessoas, elas então estão se cuidando com relação à pandemia bem da boca para fora, finge que está se cuidando e, bom, o resultado está aí. E esse exemplo serve para a gente pensar, então, a questão da gente se aproximar do cotidiano de trabalho com esse olhar para essas pequenas malandragens, um olhar que compreende que às vezes elas são necessárias, como eu falo nessas situações de descompressão do ambiente de trabalho, de tornar o ambiente de trabalho mais leve, às vezes essas pequenas malandragens estão atrapalhando seriamente o ambiente de trabalho, estão impossibilitando a boa execução do trabalho. E aí a gente fala até a questão dos valores que se criam entre as pessoas no trabalho, no cotidiano. A gente tem outras teorias que abordam isso. O Certeau tem o mérito aí de se preocupar não somente com as coisas mais nitidamente instituídas, mas também com aquelas coisas que muitas vezes a gente escapa da gente porque a gente não leva a sério. A questão é, naquilo que a gente não leva a sério, porque é estranho, porque é diferente, porque às vezes é meramente pitoresco, curioso, engraçado, aí que pode se revelar bastante coisa importante sobre o dia a dia daquela organização de trabalho a qual a gente está estudando, pesquisando, na qual a gente está trabalhando de alguma forma. Aquilo que produz estranheza para o setor é muito importante para a gente entender aquilo que é estabelecido também. A concepção aí de estranheza para o setor não é simplesmente uma estranheza como algo assim completamente alheio a mim. A estranheza, ela ajuda a estabelecer o que eu sou. Porque é a ideia de que para definir o eu preciso do outro. Para definir o que eu sou, eu preciso de uma alteridade, de um outro. Então, aquilo que é estranho, muitas vezes,
é uma certificação, é uma confirmação daquilo que eu considero comum, porque é com o que eu me identifico. As atitudes de estranheza, que também são parte dessa micro-resistência, também são muitas vezes vistas com simpatia, muitas vezes são vistas meramente como estranheza, mas, via de regra, quem não gosta da estranheza é justamente o poder estabelecido, o discurso hegemônico, o dominador, porque espera que a gente seja mais igual, que a gente seja mais homogêneo, que a gente seja mais idêntico. Aquilo que foge disso acaba não sendo bem visto, acaba não sendo bem aceito. Mas é justamente nesses elementos que fogem do comum, que fogem à suposta normalidade, que a gente encontra coisas bastante importantes para entendermos essa pretensa normalidade.